tópico 3 tem o título Exaltação de Cristo, baseado no verso 9 e 11 do capítulo 2 de Filipenses. Primeiro item, Deus o exaltou soberanamente, o verso 9. O caminho da exaltação de Jesus, como nós já vimos anteriormente, ela passou então pela humilhação. Hebreus 1 e 3, capítulo 12, verso 2, trata dessa questão da humilhação de Cristo, mas que essa humilhação levou à exaltação, mas foi um caminho que foi precedido pela humilhação. Então nós vemos que no exemplo de Jesus não é a glorificação em si, mas o início é pela humilhação, mas nós vemos que a exaltação ela começa pela humilhação, né? Depois de ser reduzida à nulidade total de poder, Deus Pai levantou e levou ao nível mais alto. Então nós vemos nesse texto então que é o hino de glorificação a Cristo, ou seja, aonde Cristo pela sua obediência, pela sua atitude diante do plano salvífico de Deus para a humanidade e da sua fidelidade, ele é exaltado ao nível mais alto que possa existir na face da terra, no céu, em todos os sentidos de existência, porque ele alcançou e foi retornando à posição que ele estava, não que ele ficou superior ao Pai, mas que o Deus retornando à sua posição de Deus e com a diferença entre a humilhação mais baixa, extremamente baixa, com a exaltação mais alta, retornando como Deus, mas como aquele que deu a sua vida e que traz o resgate da humanidade pela sua obra. Então nós vemos que na sua ressurreição, nós vemos que após a sua ressurreição e glorificação, a ascensão a Deus e retoma o lugar de Filho de Deus, né? Como Deus, como essência única, retoma o seu lugar como Filho de Deus, como o próprio Deus. Kyrios Christos, Cristo é o Senhor, é o termo utilizado no Novo Testamento. Ele cita 16 vezes Jesus como Salvador, mas 650 vezes Jesus como Senhor, ou Kyrios Christos, ou seja, o Jesus como o Senhor, como aquele que comanda, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que é o Senhor, que deve ser adorado, respeitado, obedecido, mas nós vemos que muitos querem Ele como Salvador e não como Senhor. Nós vemos que isso é contraditório, porque a palavra de Deus apresenta Jesus como Salvador, que é muito importante, mas Ele 650 vezes como Senhor, que Jesus é o Salvador, mas Ele é principalmente o nosso Senhor, é aquele que tem o domínio, é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. O item 2 diz, dobre-se todo o joelho. Deus afirma em Isaías 45, 23, que diante dele, Deus, todo o joelho se dobrará. E Paulo faz aqui, então, uma utilização como uma citação do próprio Isaías 45, 23, quando se refere ao próprio Deus, se referindo a Jesus. Aqui trazendo, então, essa comparação da igualdade entre Jesus e Deus, quando ele afirma que diante de Jesus, da mesma forma, todo joelho se dobrará. Ou seja, diante de Deus, de Jesus, que são iguais, que é a essência, todo joelho, todo e qualquer joelho, toda e qualquer criatura tem que se dobrar diante da sua autoridade. Da autoridade universal de Jesus, que deve ser reconhecida por todas as criaturas, inclusive os seres celestiais. Apocalipse 5, 6 ao 14, deixa bem claro isso, que todos os seres humanos, seres celestiais, todo ser tem que se prostrar e adorar a Jesus, que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Isso fala de uma adoração exclusiva a Deus. Não é uma adoração a um santo, adoração ao ser humano, mas é uma adoração que é exclusiva somente, ou seja, que é exclusiva de Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 23, parte B. Ou seja, a adoração ao Pai é adoração ao Filho. Se trata da mesma adoração, uma adoração ao Deus. O nome de Jesus, autoridade máxima no céu e na terra, Mateus 28. Ou seja, esse nome é um nome que tem poder. Na Bíblia, o nome exprime um poder, diz Combley na página 43. O nome está muito relacionado com essa questão da própria pessoa. Nós vemos no texto bíblico, e é o poder, que o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e esse nome tem poder. É por isso que nós dissemos, em nome de Jesus. Todos têm que se dobrar diante dele. Você tem se dobrado diante de Jesus? Aqui tem uma citação de Calvino que
que merece a sua leitura. Calvino, na página 403 do livro que eu já mencionei, ao comentar sobre ele deu um nome, citando ao nome dado a Jesus por Deus, explica que uma citação direta de Calvino: o significado é que foi dado a Cristo o poder supremo e que ele foi posto na mais elevada posição de honra, de modo que não se acha dignidade, seja no céu, seja na terra, que seja igual a dele. Essa é a definição de Calvino em relação ao poder que é dado a Jesus, o nome após a sua exaltação, que foi precedido pela sua humilhação, e humilhação até o ponto da morte de cruz, a morte considerada maldita por nós. E o item 3 diz: toda língua confessa. Então não é só ter a questão da adoração, simplesmente dito, o afeto, mas também a profissão de fé, confessando o poder de Cristo. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor é o ponto de convergência de toda a igreja. Romanos 10:9, Atos 10:36, 1 Coríntios 8:6. Aqui vemos o pastor Lianai citando essa questão, que essa confissão é importante, essa expressão, essa profissão de fé sobre essa questão do poder de Jesus Cristo e do senhorio de Jesus Cristo, nós submetendo-nos diante de Deus e professando a nossa fé, da nossa observação, da nossa obediência ao Senhor Jesus como Senhor de nossa vida. E o Senhor é aquele que comanda a vida, né? A exaltação de Cristo deve ser proclamada universalmente. Então o texto fala aí de uma profissão de fé universal. Vai chegar esse momento em que todos terão que se dobrar diante de Jesus, o que muitos hoje não fazem, mas terão que fazer, inclusive você que está me ouvindo, se ainda não faz. Devemos seguir a trajetória de Cristo para sermos glorificados. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, o exemplo de Jesus é um exemplo que nós devemos seguir, da humilhação, da aceitação dele como Senhor da nossa vida, e que nós nos fazemos então co-herdeiros em Cristo dessa herança que Jesus conquistou e conquistou para nós também, se com Ele sofrermos como Ele sofreu, se humilharmos como Ele também se humilhou, para sermos glorificados no determinado momento, que é o momento em que o nosso corpo serão transformados, como diz o apóstolo Paulo, e teremos um corpo glorioso, um corpo glorificado da forma que Jesus se manifestou também na sua ressurreição. O hino culmina com essa profissão de fé, esse hino, que é a parte final, de todo olho e toda língua confesse o senhorio de Cristo. A adoração com afeto íntimo do coração é importante, mas também a profissão externa, ou seja, a confissão do senhorio de Cristo. Por isso que é importante nós confessarmos, nós proferirmos Cristo como Senhor e reconhecemos essa senhoria de Cristo e o poder que há no nome de Jesus. Quando Jesus recebeu, ou quando irá receber essa homenagem da criação, que é o texto que nós lemos, que toda a criação, quer seja humana, quer seja divina, se dobrará diante de Jesus. Na ressurreição isso começou, mas não foi concluída. Nós vemos que após a ressurreição já houve adoração de Jesus como Senhor, reconhecimento como Filho de Deus, mas a plenitude vai ser só na parúsia. Se escreve parousia, mas é parúsia a tradução do grego, que é a segunda vinda de Jesus. Nós vemos então no final, na Guerra de Magedon, quando todo joelho, inclusive o mal, inclusive o inimigo de nossas almas, terá que se prostrar diante de Jesus, diante do seu poder, diante desse que tem um nome sobre todo o nome, que tem um nome, que tem um poder sobre em todos os céus e na terra e debaixo da terra, em todo e qualquer lugar. Jesus, o Deus homem, como sumo sacerdote na presença do Pai, conforme está em Hebreus 2, 17 e 18, capítulo 4, 15 e 16, apresentando Jesus, o Deus homem, porque ele se fez homem, ofereceu um sacrifício como sumo sacerdote, que foi perfeito diante de Deus para a redenção da humanidade e que intercede por nós. É ele que intercede, não tem outro intermediário, a não ser Jesus, pelo qual devemos ser salvos, conforme está em Atos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo afirma isso, que existe somente um intermediário. Então não podemos buscar outra intermediação a não ser Jesus. Você tem buscado esse intermediário, o sumo sacerdote perfeito que é Jesus Cristo? Você se tem postado a ele como o Senhor de sua vida? Você tem confessado Jesus como o Senhor de sua vida?
Se você tem confessado, ele tem que dominar e controlar a sua vida, a sua vontade e o seu comportamento. A sinopse do tópico 3 diz assim: Deus, o Pai, exaltou soberanamente o Filho, fazendo-o Senhor e Rei. Haverá, pois, um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o senhorio de Cristo. Lições Bíblicas do Professor, página 27. Tem também a reflexão do pastor Lienay, que diz: o valor do cristianismo está naquilo que se crê. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e o ponto de convergência de toda a igreja. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de humildade, modelo a ser seguido, guardada a sua proporção. Então nós vemos que, diante desse modelo de Jesus, nós temos que seguir o exemplo da humildade para depois recebermos a glorificação que Deus promete para a sua igreja, para o salvo. Cristo tomou a forma humana, mas não deixou de ser Deus. Nós vimos que Cristo tomou a forma humana, mas não esvaziou-se da sua glória, mas manteve a sua natureza divina. A encarnação como maior prova e humilhação e amor de Deus, ou seja, um Deus que se faz homem e que morre numa cruz, a morte maldita, pudéssemos ser justificados diante de Deus, regenerados, recebendo uma nova natureza em Deus, uma nova natureza em nossa vida, mudando o nosso comportamento e servindo a Deus como Senhor de nossa vida. O caminho de Cristo, o caminho da humilhação, levou-o à exaltação, pois ele sacrificou-se pelos outros. É o exemplo que Jesus nos deixa. Modificou a carne na cruz para servir o próximo, ou seja, Jesus doou-se por amor ao próximo e deixou as suas pegadas para nós, basta nós então segui-la. Para concluir ainda, eu quero deixar aqui uma citação do Engartner, página 51, que é esse livro, Um Diálogo com a Bíblia, que é um comentário de Filipenses, que eu deixo aí no meu arquivo de slide como referência para você. Eu quero deixar uma citação que traz assim uma conclusão bem da lição de hoje. Ele diz assim: ele, Jesus, existiu como o Filho eterno de Deus, participou de sua glória, mas assumiu o caminho da obediência, não se agarrou a seus direitos de filho de Deus, abriu mão de sua glória divina, tornou-se um homem verdadeiro, de Senhor se fez servo, humilhou-se mesmo como homem, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por causa desta sua obediência e humildade, Deus reverteu o seu caminho. Ele o exaltou à glória celestial e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Vivos e mortos, celestiais e terrenos, deverão dobrar os seus joelhos perante ele, e todo ser criado deverá confessar que ele é o Senhor. Assim a glória de Deus será revelada de forma sublime. Então deixo aqui para você essa citação direta do Ian Gartner, no seu livro Em Diálogo com a Bíblia, um comentário de Filipenses, que vejo que traduz muito bem a lição de hoje. Como eu já disse no início, essa lição é uma lição imperdível. Então estude, baixe o nosso arquivo de slide, reveja novamente esse vídeo, aprofunde nessas questões teológicas, que é uma sublimidade. Essa lição, tamanha profundidade teológica que nos traz, imperdível. Compartilhe com a sua rede social, divulgue, pegue esse vídeo, mande para o seu Facebook, para os seus e-mails, para o Twitter, e toda a rede social que você tem, divulgue, porque essa lição, como eu já disse e repito mais uma vez, é imperdível. Então agradeço pela sua atenção, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus continue abençoando você.